Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos vocês por estarem aqui assistindo mais um curso. Sempre bom atualização, sempre bom mais conhecimento, com toda certeza. Senhores, hoje vamos falar de vendas, técnica de vendas, ok? Técnica de vendas é bem interessante. Nós vamos fazer um cursinho com vocês aqui, um cursinho básico, tá? Nada de querer expandir tão fundo nesse assunto, nesse curso. O que eu vou tentar fazer para vocês aqui, para que vocês entendam o processo, entendam o que é vender, quais as ferramentas de vendas, quais os termos usados em vendas, para que vocês se preparem para esse mercado. Hoje temos um mercado extremamente atuante com as redes sociais, com o advindo aí da internet, coisas que não tínhamos no passado recente. Então, vender hoje é uma arte, mas é uma arte com técnicas. Então é isso que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então vamos começar? Técnica de vendas, então, nosso curso básico, ok? Vamos iniciar falando do básico, do básico, do básico, que é a comunicação. Vamos falar aqui do famoso marketing. Acho que todos vocês já ouviram falar do marketing, né? Quando falamos em comunicação, falamos necessariamente de 3 elementos. Esses 3 elementos têm que estar na mente de vocês, tá? Quem é o emissor, a mensagem que é passada e o receptor. Então, quem é o emissor? A empresa. Qual é a mensagem, a comunicação que você está passando ao seu cliente, que é o receptor. Deu para entender, gente? Esses são os termos usados aí em vendas. Então você tem emissor, mensagem, quem é que está recebendo essa mensagem de alguma forma. Você está vendendo um produto qualquer, então você tem que passar uma mensagem para que esse produto venda, atingindo um público específico, um público que você já se preparou, já tem como seu público-alvo. Deu para entender até aí? Então os termos são emissor, a mensagem e o receptor. Isso é o que nós temos em vendas, ok? Vamos falar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho então. Vamos destacar agora o cliente, que precisa ser selecionado dentro de diversos nichos de consumidores. E também destacar a mensagem. Lembra que nós falamos lá atrás? Que deverá ser determinada por suas características, ou melhor dizendo, pelo seu conteúdo, por seu argumento, o seu formato. Por último, falaremos das ferramentas um pouco mais adiante no curso, tá? Aí nós vamos falar de algumas ferramentas que vocês podem estar usando. Importante que você entenda os termos usados, a importância de uma específica clientela para cada produto, bem como a forma correta de passar a mensagem para esse público. Você escolheu um público, ok? Desse público escolhido tem que ser uma mensagem correta a ele. Para que você possa vender basicamente um bom produto, se faz necessário. Não adianta você tentar vender porcaria. Apesar que vocês veem por aí gente vendendo porcaria a dar com pau, né, gente? Principalmente quando você está assistindo a TV aberta, por exemplo, emagreça Deus X, tira a barriga Y, pare de fumar em 2 dias, e etc. Não deixa de ser um produto ruim, mas o cara vende. Por que ele vende? Porque ele passa uma mensagem. E a mensagem certa é aquele público-alvo. Por exemplo, mulheres que estão um pouquinho fora de forma, estão lá com a barriguinha. Então eles vendem o emagrecedor que promete, com toda a sua capacidade, de fazer aquela barriguinha sumir. Então a pessoa que está com a barriguinha e está assistindo a televisão fala assim: meu Deus, vou tirar a minha barriguinha. Não é assim? Então a mensagem certa ao público certo e fazer isso valer. Mas o importante é que, na maioria das vezes, você tem um produto realmente viável, confiável, bom, senão fica difícil você vender alguma coisa. Né? Apesar que é possível, como vocês veem quase todos os dias por aí. Às vezes vocês vão ver pessoas aí que têm um produto extremamente ruim e vende mais do que você que tem um produto bom. Aí você fala, mas por quê? Aonde eu estou errando? Talvez na mensagem, talvez no público-alvo.
Talvez você não conseguiu identificar quem é o seu público correto. Então isso tem que ser pensado, analisado, com carinho, tá, gente? Não é simplesmente, olha, eu vendo gravata, então eu vou atingir os advogados. Estou puxando a sardinha para o meu lado, tá? Então eu vou atingir só os advogados. Não é só os advogados que são o público-alvo. Talvez o público masculino, no geral, seja o seu público-alvo. E talvez, dependendo do tipo de gravata que você venda, do estilo de roupas, talvez que agregue, essa gravata agregue a esse estilo de roupa, seja seu público-alvo. É por isso que é interessante e muito interessante que você pense antes de estar vendendo alguma coisa. Então, quem é que eu vou atingir? Que tipo de produto eu tenho? É um produto bom? É ruim? É mais ou menos? É uma porcaria? Não sei. Mas eu quero atingir que público com isso? Um público de baixa renda, alta renda, média renda, milionários, né? Aí você fala, nossa, público de milionários? É. Tem concessionárias de veículos do nosso país que só vende para milionários. O público deles é especificamente o nicho de milionários. Ponto. Quando eu digo milionários, pode ser bilionários, né? Porque nós temos muitos nesse país. Então, é o público deles. E talvez você, ao mesmo tempo, esteja numa concessionária onde você tente vender carro popular, se é que isso ainda existe nesse país, né? Mas carro popular. Então, eu vou atingir quem? O baixa renda, ou a classe média, talvez com os preços de hoje, a classe média. Então, como eu faço para atingir essa classe média? Eu vou ter que passar vantagens desse veículo que comporta essa classe, né? Olha, tem alguns itens de segurança, o carro é estável, o carro é durável, não dá manutenção, custo baixo, econômico. Alguns exemplos para que vocês pensem. Só para que vocês consigam aí estar pensando na forma de um vendedor e não na forma de um consumidor. E às vezes se colocar no lugar do consumidor é muito interessante, porque você como consumidor exige algumas coisas do vendedor. E que talvez você possa fornecer isso fazendo essa junção, essa ligação mais fina entre consumidor e vendedor. Perfeito? Então vamos dar andamento. Então, para vender, basicamente você tem que ter um produto bom, que tenha um preço competitivo, mas além disso, o consumidor tem que conhecer o produto em questão. O conhecimento do produto é muito interessante, tá, gente? Ele tem que entender o produto, ele tem que conhecer. Conhecer o produto significa conhecer o produto na sua qualidade, no seu preço, saber onde comprar, garantia, etc. Sem esses elementos, a venda será muito complicada, por melhor que seja seu produto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Estou vendendo novamente no carro, estou vendendo um carro popular. Qual a garantia que eu dou desse carro popular? 1 ano de garantia, posso estender essa garantia se você me pagar um valorzinho aí maior, mas uma garantia de 1 ano. Né? Ou então, se o seu carro é muito bom, você fala assim, eu te dou 5 anos de garantia, ou sei lá, você pode rodar 10 mil quilômetros com o carro. Puxa, o consumidor que vê isso fala, não, o carro desse eu quero para mim. Por quê? Porque é um carro que não dá manutenção. Se uma concessionária está me dando 5 anos de garantia no carro, o nosso carro não quebra nunca. Então eu vou comprar o carro. Então esse público é um público que talvez seja um público com mais dinheiro. E vai lá e compra um carro melhor e faça. Mas talvez você colocando uma qualidade no produto, lá no popular, vamos voltar lá, né, no popularzinho, olha, ele tem qualidade, a manutenção dele é baixa, ele, se for necessário peças de reposição, são peças mais baratas, não são peças caras, né? Converse com outras pessoas que já têm o veículo, você vai ver que realmente ele é bom. Então são técnicas que você vai usando de acordo com o cliente que aparece para você, para que você efetue a venda. Então dentro desse conceito é que você tem que começar a pensar. Então ele tem que conhecer o teu produto. Se ele não conhecer o seu produto, fica difícil. E qual a melhor forma dele conhecer o seu produto? Através da mensagem que você passa a ele. Então tem que fazer isso. Sem esses elementos a venda será complicada demais, tá, gente? E não adianta você ter um produto fantástico que não vai vender. Por essa razão que por vezes você se depara com produtos não tão bons, lembra que eu falei para vocês? Que vendem bem por algum tempo. E produtos bons que não vendem quase nada.
O fato diferencial está na mensagem. A mensagem é extremamente importante, tá, gente? A mensagem a ser enviada tem que ser cuidadosamente trabalhada com um fim específico de atingir o público correto da forma correta. Para isso, você precisa identificar quem será o seu público correto, seu público-alvo, tá? Que aqui nós estamos chamando de receptor. O que ele quer dizer aqui quando ele fala que produtos não tão bons têm um tempo de vida de venda? Por quê? Porque produtos não tão bons ele não vai vender para sempre. Por quê? Porque as pessoas que compram vão ficar atolados com aquele produto, vai falar, puxa, o produto não é bom. Então ele faz uma remessa, ele faz uma mensagem. Vamos dar um exemplo aqui. Um emagrecedor, tirador, sei lá, de barriga, né? Excelente, 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 professor. Nossa, você vai na televisão lá e você vê, nossa, emagrece 50 quilos em 5 meses. É fantástico, sem que você precise parar de comer. Você já imaginou que mensagem fantástica que se isso fosse verdade? Então, mas aí a pessoa compra. Aí ela começa a tomar, 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 tomar. Quando chega no terceiro mês, nada. No quarto mês, nada. No quinto mês, nada. E ela pagou lá uma fortuna por esse negócio. Só que o negócio não funcionou. Só que a pessoa comprou uma vez só. Tanto é que vocês veem esses produtos na mídia, por exemplo, que eles aparecem, somem, depois eles aparecem com outro nome, um outro produto, que eles falam que é outro produto, que promete as mesmas coisas. Aí eles têm uma venda temporária, vende pra caramba, e depois não vende mais. E para de vender. Eles já sabem disso. Então eles já fazem o produto para vender rapidamente. Rápido e o máximo que eles puderem, no tempo que eles puderem. Porque quando começar as reclamações, isso não funciona, isso não dá certo, isso não vai, eles já estão encerrando praticamente o que eles queriam vender, né? Não estou dizendo que isso é honesto nem que isso é moral, tá, gente? Estou dizendo para vocês o que acontece. É assim que funciona. Agora, se você tem um produto legal, se você tem um produto bom, e se você passa a mensagem correta, perfeito, meu amigo. Você vai vender seu produto por muito tempo. Que isso deveria ser o ideal. Perfeito? Então, vamos lá. Então, importante aqui a mensagem, lembrando que a mensagem é de suma importância, como também a identificação do público, como nós falamos lá atrás. Como vamos identificar o receptor da nossa mensagem? Como é que nós vamos achar esse cara? O que ele necessita? Como exemplo, se pretendemos vender roupas sociais, talvez advogados, ó, eu puxei a sardinha para o meu lado de novo, tá, gente? Desculpa. Talvez advogados sejam nossos receptores. Vou vender roupa social. Você já viu o advogado não está com roupa social? Só se ele estiver de férias ou não está, ou se ele não estiver trabalhando. Se maquiagem é um produto que você está tentando vender, talvez, as mulheres. Lá o emagrecedor, né? Provavelmente as mulheres vão mais atrás disso. Não estou dizendo que os homens não vão, porque hoje em dia os homens vão atrás dos dois, né? Tanto da maquiagem quanto do emagrecedor. Mas na sua grande maioria são mulheres. Seriam aí os receptores desse processo, desse produto que você está tentando vender e que você quer passar à frente. Importante é conhecer a quem se destina o produto. Então você tem o produto, tá? A quem é que vai comprar meu produto? As pesquisas de mercado são uma grande ferramenta, tá, gente? Desculpa. Uma grande ferramenta para adquirir esse conhecimento. O que são as pesquisas de mercado, tá, gente? Existem empresas especializadas em fazer pesquisa de mercado. Então você contrata uma empresa e fala assim, olha, eu tenho o produto X ou produto Y, sei lá que raio de produtos você tem. Eu quero saber que tipo de público eu vou atingir com esse produto. Então essas empresas são especializadas em fazer esse tipo de pesquisa. Elas fazem pesquisa na região onde você está, se você vai fazer uma venda direta ali, né? Uma loja aberta, física. Então ela vai fazer uma pesquisa ali do lado, nas redondezas, para ver qual é o público que existe, se o seu produto cabe a esse público ou não. Ou se for virtual, ela vai fazer o possível para te dar um público mais aproximado possível. Se algum de vocês já usou as ferramentas do Google, por exemplo, para vendas, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ou vocês entrem lá só para vocês fazerem um teste. Falam assim, olha, eu vou vender meu produto, sei lá, eu estou aqui vendendo um curso para vocês, tá? Perfeito. Um curso desse, normalmente quem é que vai comprar? Olha, uma pessoa interessada, uma pessoa com uma instrução X.
numa faixa etária de tanto a tantos anos. Como está na internet, pode ser aqui, sei lá, na região sudeste, que eu quero atingir com os meus anúncios, ou quero atingir o país todo, depende do seu dinheiro, depende do seu investimento. Mas como é internet, você pode atingir o país todo, né? E até o mundo, se você quiser. Então, através disso, você determina as etapas de como fazer e o porquê fazer e de que forma vai ser feito a venda do teu produto e a quem ele se destina. Então é muito interessante. Essas empresas são muito interessantes. O Google hoje é uma grande ferramenta nesse sentido para vendas em internet, onde você não precisa pagar uma empresa especializada, você não precisa fazer nada. Você paga uma pequena mensalidade lá, de acordo com os cliques que vão dar nos anúncios de vocês. E aí vocês fazem lá um plano e fazem um teste. Façam um teste. Então, se esse teste deu certo, puxa, legal, vou investir mais um dinheirinho ali. Né? Eu coloco um dinheirinho mais ali nessa propaganda, nesse marketing, tentando puxar consumidores para mim. Porque às vezes nós entramos no Google, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando para vocês, e nós vemos o Google e fala assim, nossa, mas como é que o meu anúncio vai sair para o país todo? Não compensa, às vezes, você soltar para o país todo, solta por região. Solta na sua região, na sua cidade, no seu, sei lá, no seu bairro. E aí você vai estendendo isso conforme você vai entendendo aonde melhor se encaixa o seu anúncio. E aí você vai conseguindo executar as vendas. Por quê? Porque você vai descobrindo o teu público-alvo. Grandes pessoas vêm sempre dar cursos e falar para vocês, nossa, é muito fácil descobrir o público-alvo. Não é. Não é. É complicado. Existe trabalho, existe dedicação, existe um certo investimento que você tem que fazer para descobrir quem são essas pessoas que vão comprar o teu produto. Perfeito? Então não pense que é mamão com açúcar, porque não é. Aí vamos para a mensagem, tá, gente? Que a mensagem é extremamente importante. Então, sabedor a quem se destina o produto, quando você já tiver uma ideia de a quem você vai passar o seu produto, parte-se então para a elaboração da mensagem. Ela deve atrair a atenção desse receptor. Então eu faço uma mensagem, como eu disse para vocês lá atrás, emagrecedor, perca a barriguinha em 5 dias, né? Em 5 meses, não 5 dias, né? E perfeito, já fiz a mensagem certa para aquele público que eu quero atingir. Beleza, é aí que vai. Então, a partir de um tema, uma ideia, defina um conteúdo, destacando os benefícios do produto. Então, tem que ter um conteúdo ali, e você tem que colocar os benefícios que o seu produto tem, para que o cliente consiga entender. Argumento, mostre o porquê o receptor deve optar pelo seu produto. Utilize da emoção, né? Utilize disso, utilize de ferramentas que atraiam esse cliente para você. Apenas tenha cuidado para não subestimar a inteligência do receptor, lembrando que sempre existirão concorrentes. Aqui cabe ressaltar para vocês que é bem interessante. Às vezes a inteligência do público a ser atingido ela é subestimada. Quando você subestima a inteligência do seu receptor, você acaba se queimando no mercado. Então tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Esse exemplo que eu dei para vocês do emagrecedor, ele é o típico exemplo das coisas que queimam o filme muito rápido, né? Quer dizer, vão queimar a imagem da sua empresa muito rapidamente. Porque a grande maioria do público já sabe que aquilo não vai emagrecer ninguém em 5 meses. Já sabe. Só vai pegar alguns desavisados, alguns com baixa instrução, aquelas pessoas que são vidradas na televisão e acham que tudo que está na televisão é certo, correto, honesto, né? Se falarem pula do prédio, ele pula. Então, quer dizer, esse público ainda vai permanecer, mas cada dia ele vai ficando mais escasso. Nos últimos 50 anos, gente, eu estou falando para vocês porque eu tenho um pouquinho mais do que isso. Nos últimos 50 anos eu vi uma revolução no mercado, uma revolução em todos os sentidos. Na nossa tecnologia, no mercado, nos consumidores, nos vendedores, nas empresas, em tudo, em tudo. Tudo evoluiu assim numa rapidez que, se fosse falar isso para mim há, sei lá, 30 anos atrás, que nós estaríamos na situação que nós estamos hoje, eu diria para você que era mentira. Porque o mundo era devagar, tá, gente? Ele praticamente rastejava. Mas nesses últimos, vamos falar, 20 anos, 15 para 20 anos, o mundo acelerou demais. Então as pessoas hoje não são mais ignorantes como eram antigamente. Elas não têm uma baixa percepção.
Então tem que tomar cuidado. Quando você faz a mensagem, não subestime a quem você está tentando atingir. E lembrando que você vai ter um concorrente sempre. Não é só você que vende aquilo. Né? Quer dizer, você vai ter concorrente. Lembre-se disso. Perfeito? E o formato, tá, gente? O formato, nesse caso, vai variar aí de acordo com a mídia que você vai utilizar. Você pode usar a rádio, você pode usar a internet, a TV, etc. Sempre tome cuidado com sons, cores, imagens que possam ser desagradáveis aos receptores. A ideia aqui é ser agradável ao passar a mensagem. O que eu quero dizer aqui, tá, gente? Eu criei a mensagem, eu achei a ferramenta certa para isso. Então eu vou dar o mesmo exemplo aqui, o Google. Uma ferramenta barata, interessante para eu usar e que eu atinjo um grande número de pessoas, ao invés de, como se fazia antigamente, panfletinhos, né? Na porta, apesar que ainda existe, tá, gente? Panfletinho nas portas, funciona ainda. Não vai falar para você que não funciona, funciona. Mas vamos optar pelo Google. Então eu vou lá, faço lá toda a minha propagandinha, levando lá a hora que a pessoa clicar no Google para cair numa página de um site, talvez, que eu tenha feito, o que já seria interessante. Eu tenho um sitezinho lá, então ele vai cair na página do site. Então tome muito cuidado com cores, com o visual das coisas, não seja agressivo, né? Essa agressividade não leva a lugar nenhum. Às vezes vocês colocam cores chamativas demais, cores que remetem às vezes a... Como que eu posso falar isso de um jeito suave? Remetem às vezes a algumas doutrinas que estão sendo pregadas no dia a dia, né? Então, às vezes, você já cria antipatia do teu cliente só dele ver as cores do seu site, por exemplo. Então, use cores neutras, frias, bonitas, agradáveis aos olhos. Quem é que não gosta de uma paisagem bonita, de um verde, de um azul, né? Um amarelo bem bonito. Evitar cores vermelhas, que normalmente o vermelho nós chama a atenção como se fosse o perigo, né? Então, fazer coisas suaves. Essa é a ideia. Então tentem fazer isso. Pensem nisso com carinho. Analisem realmente através. Primeiro você vai ter que definir qual é o modo que você vai operar, né? Ou seja, eu vou usar que tipo de ferramenta. Eu vou usar televisão, posso fazer uma propaganda no rádio, tenho dinheiro para isso? Tenho dinheiro para televisão? Tenho. Não tenho, vou no Google, que é mais baratinho, vou no Google, ou eu vou fazer panfletos porque eu tenho uma loja física aberta, bonitinha, e eu vou atingir todo mundo aqui do bairro onde está a minha loja. Essa é a ideia. Se for atrair os clientes do bairro, por exemplo, às vezes o Google não é interessante, às vezes o interessante é você colocar panfleto, realmente. Manda distribuir porta a porta, fala, estou com uma promoção aqui de produtos imperdíveis, sei lá que tipo de produto você vai vender, né? As pessoas do seu bairro vão vir, dos bairros vizinhos também, é um outro público que você pode fazer. Existem empresas que são pagas para distribuir esses panfletinhos. Tanto é que a hora que você abre a caixa de correio, se isso não funcionasse, não teria lá 200 papeizinhos desses, não é isso? Eu acredito que você na sua casa é assim também. A hora que você pega a caixa de correio, tem um montão de papelzinho lá. De várias coisas, né? É o gás que estão vendendo não sei aonde, é pintor, encanador, é pedreiro, sei lá, promoção do supermercado próximo, alguma coisa nesse sentido. Jornalzinho do mercado, não é isso? Então são coisas assim que são interessantes. Então funciona? Funciona. Mas é uma ferramenta que você tem que pensar se essa ferramenta realmente é ideal para o teu público. Então se você vende um produto às vezes mais sei lá, generalizado, sei lá, que serve para muita gente, que várias pessoas vão estar comprando esse produto, independente às vezes de qualquer coisa, porque é um produto interessante, você pode colocar isso no anúncio no Google em geral, põe no país todo, vende pela internet. Então muita gente hoje vive de venda pela internet. Então as pessoas vêm e vivem disso. Então não é ruim. Sabe? Então é interessante, né, ver isso. O que você tem que fugir um pouco são dos gurus. Tem muitos gurus na internet, né? Muitos que falam assim, não, eu faço tráfico de dados, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que lá. Toma cuidado, toma cuidado. Só a hora que você tiver estabelecido, que tiver tudo certinho, que você possa estar confiando num profissional,
para fazer essas propagandas para você na internet, aí você pode pagar um profissional para fazer isso. Você paga, esse cara vai fazer certinho para você. Ele vai colocar o seu produto nos pontos onde mais se vende coisas semelhantes ou iguais no país todo. Então é interessante. Então é um profissional muito bom, mas tem que ser um profissional legal, tá? Tem que ter conhecimento, tem que ter outras pessoas que já utilizaram, né? Não adianta você pegar o coitadinho do seu sobrinho que não fez nada na vida e ele tenta fazer esse tráfico de informações para vocês de alguma forma, né? Dos dados e tentar vender o seu produto. Aí vai ser um dinheiro provavelmente jogado fora. Perfeito? Então deu para entender, gente? Conteúdo, argumento e formato. São 3 coisas que vocês têm que pensar com muito carinho. Então, conteúdo, argumento e formato. Perfeito? Ferramentas. Agora vamos falar um pouquinho de ferramentas de comunicação, né, gente? Propaganda, promoção de vendas, o marketing direto e a venda pessoal. Propaganda e promoção de vendas, tá, gente? Vamos falar um pouco aqui sobre as mídias de veiculação de propaganda, bem como as mensagens nelas vinculadas. Então, a propaganda nada mais é do que uma forma paga de apresentar e divulgar produtos, ideias e serviços. Seu objetivo é oferecer ao receptor uma razão para adquirir um produto ou serviço. Entre vários meios possíveis de mídia, podemos destacar jornais, revistas, TV, rádio, pontos de vendas e a internet. Então a propaganda, gente, já ouviram falar lá que a propaganda é a alma do negócio? E ela é realmente. Ela é realmente. Eu trabalhei para uma empresa, há alguns anos atrás. Essa empresa ela tinha um produto de excelente qualidade, excelente qualidade. Só que ela investia mal em propaganda, em marketing, em tudo. Tudo era ruim. Independente de você avisá-los que isso era ruim, e eu realmente não fazia essa propaganda para eles, eu não fazia parte de vendas dessa empresa, eles não tomavam nenhuma iniciativa. Por muitos anos eles foram únicos no país em vendas de um produto X. Eles eram os únicos, então eles não estavam nem um pouco preocupados com nada. Por quê? Porque eu só tenho o meu. Então quem quiser comprar vai vir até a minha empresa, vai ligar para mim e vai comprar. Ou seja, uma venda passiva. Eu fico sentadinho aqui, aguardo o mundo passar e assim que passar as pessoas vêm e compram de mim. Tá? Perfeito. Com o decorrer dos anos, o que aconteceu? O concorrente famoso, o concorrente apareceu. E esse concorrente não tinha um produto tão bom. O produto do concorrente era um produto assim meio... Vamos falar que ele chegava a 60% da qualidade do produto desse meu cliente. Mas mesmo assim eles investiram maciçamente em propaganda. Então eles faziam propaganda em jornais, em revistas especializadas do produto, tá? Que era foco direto, e era direto ali a venda em revistas que tinham a ver com o produto. Eles faziam propaganda na mídia regional, faziam uma propaganda na TV, faziam acordos com outros fornecedores de produtos que eram utilizados nesse aparelho, e aí faziam prestações a perder de vista, vendiam com prazos enormes, conseguiam fazer com que o cliente ficasse satisfeito em todos os sentidos. Pergunto a vocês, o que aconteceu com o meu cliente? Foi se degradando, apesar de ter um produto excelente, tá, gente? Excelente, muito bem feito. Para dar defeito no aparelho deles era praticamente, um defeito era praticamente inexistente, de tão bom que era. O outro quebrava, dava problemas do concorrente, tá? Quebrava, dava problema, entupia. Não importa quem é que estava vendendo mais, era o outro. Era o outro. Por quê? Porque investiu em propaganda, em marketing certinho, fez as suas divulgações, tinha um site fantástico da empresa. Se vocês entrassem no site da empresa, vocês ficavam bobos, dava para você montar o produto do jeito que você queria, na cor que você queria, com a adesivação que você achasse mais interessante, um time de futebol, sei lá, uma guitarra, qualquer coisa. E eles faziam formatos também do produto de acordo com o que o cliente necessitava. Eram produtos personalizados.
Então, por exemplo, o cara queria esse produto no formato de um sax. Eles fizeram no formato de um sax. Ficou fantástico, ficou lindo o produto. Se funcionava tão bem quanto do meu cliente, eu não sei. Sabe, o que eu posso dizer para vocês é que nunca foi 100%. Mas vendia demais, vendia demais. Hoje, eles são os detentores das maiores vendas desse produto no país. E esse meu cliente, que por um acaso é o inventor do produto, e por um acaso era o único que tinha esse produto no mercado, hoje vive de poucos clientes. Aliás, sobrevive de poucos clientes. Por quê? Porque não investiu na propaganda, no marketing, em lojas, em nada. Ele simplesmente esperou que os clientes viessem até ele. E isso, infelizmente, não funciona, tá, gente? Não funciona. Propaganda é a alma do negócio. Lembre-se disso. Se você tem um produto que quer vender para várias pessoas, faça isso da melhor forma possível. Mostre ao cliente as vantagens do seu produto. Mostre a esse cliente que você está preocupada com ele. Mostre para esse cliente que você é importante para ele. É assim que funciona. Senão a coisa não funciona. E você só consegue mostrar isso a partir do momento que você dá relevância ao cliente. O cliente é a peça fundamental da tua empresa. Sem ele, a sua empresa não funciona. Não funciona. Então não adianta falar mal do cliente, falar que o cliente é ruim, falar não. O cliente é quem sustenta a empresa. Satisfaça-o. Essa é a ideia. É assim que funciona. Não tem outra. Tá bom? Qual o objetivo da propaganda? Na verdade, pode ser inúmeros os objetivos. Cada propaganda pode ser de um tipo: informativa, quase especificamente feita para novos produtos ou pouco conhecidos, aqueles produtos que nunca ninguém viu, você tem que informar o que é aquilo. Ela visa apresentar tais produtos aos receptores, ou seja, você tem que mostrar aos receptores qual é o produto que você está vendendo e explicar o que é. Tem a persuasiva, que é um tipo comum, utilizada para convencer a comprar o produto e não o da concorrência, ou seja, meu produto é melhor do que o da concorrência. Olha aqui, ó, eu tenho um produto mais barato, eu faço personalizado, eu faço o que for necessário para vender para você o meu produto. Ponto. Estou acima da concorrência. Comparativa, comparar o produto em questão com a concorrência, destacando as vantagens, ou seja, sempre você vai ter um concorrente no teu produto. Raramente, mas raramente não existe um concorrente. Se não existe, vai aparecer. Então, faz o quê? Compare o seu produto com o do cliente. Olha, o cliente XYZ faz o produto assim, olha, é o mesmo formato há 50 anos. Eu não, eu faço do jeito que você quiser. Faço verde, amarelo, azul. Faço do jeito que você precisar. Entrego na tua casa, frete grátis, que a gente sabe que não é grátis, né? Já está embutido no preço. Mas frete grátis, eu faço o que for necessário. É assim que funciona. Reforços são aquelas destinadas a produtos que já existem no mercado, já vendem muito e são de grande conhecimento dos setores. Serve apenas para relembrar que não estão lá só para ser, que eles estão lá para serem adquiridos. Coca-Cola. Por que a Coca-Cola faz propaganda ainda, gente? Pergunto a vocês. Você acha que quem é que não conhece Coca-Cola? Né? A Coca-Cola continua fazendo sua propaganda, continua fazendo o seu marketing, continua fazendo novas, às vezes novas embalagens, novas formas, mas o produto é o mesmo. Mas por que ela faz isso? Porque ela tem que bater, ela tem que reforçar na tua mente que o produto está ali. Que não adianta você ir tentar comprar Pepsi, por exemplo. A Pepsi não é tão boa quanto a Coca, né? A Coca vai falar. Coca-Cola, nossa, uma delícia, saudável, quase não mata ninguém. É fantástico, refrescante, ou sei lá que outros adjetivos ela usa na sua propaganda, mas ela está lá para fazer uma propaganda que nós chamamos de reforço. Perfeito? Então, só voltando aqui, nós temos lá a informativa, que é para aqueles produtos que ainda não são conhecidos ou pouco conhecidos. Temos a persuasiva, que é tipo comum, que convence o cara a comprar o seu produto, né? Ou seja, o meu produto tira lá a barriga em 5 meses, o da concorrência que já está aparecendo no anúncio também tira em 3, então o meu é melhor.
Uma comparativa onde você compara, né, da concorrência aos seus, mostrando e destacando as vantagens do seu produto. E o reforço, que é o exemplo que eu dei para vocês agora da Coca-Cola. Nada contra a Coca-Cola, pelo amor de Deus, tá, gente? Aqui é só um exemplo. Então, qual a mensagem da propaganda? Após definir o público que deseja atingir, deve-se definir o conteúdo das mensagens, como também o argumento que será utilizado. Exemplo, a propaganda de venda de perfumaria feminina para o Dia das Mães, por exemplo, um comercial na TV contendo uma mãe acariciando o bebê com ternura, envolta em roupas suaves, ambiente limpo, fresco, emoção. Aqui me lembra. Eu não sou patrocinado por ninguém, não, tá, gente? Mas aqui me lembra um comercial que eu vi agora há muito pouco tempo, da Natura. Depois de vários comerciais polêmicos que ela fez no decorrer dos anos, ela fez um último comercial agora, que eu achei muito bonito o comercial, que era uma mãe amamentando uma criança, né, com suavidade, com um ambiente extremamente limpo, agradável. Dava até para você sentir o cheiro do perfume do lugar, né? Então essa é a ideia quando você passa uma mensagem na propaganda. É você atingir quem? As mães. Para quem é que eu vou vender? É para as mães. Aí quem é que vai comprar isso para dar para as mães? Os filhos. E aí você quer ver sei lá, uma pessoa jogando desodorante na cabeça do outro, jogando perfumes na cabeça do outro? Não. Você quer ver um lugar agradável, onde mostre o sentimento materno, aonde vem aflora aquele sentimento de amor maternal. E esse filho não aguenta, ele vai lá e compra o produto para a mãe dele, né? Que não adianta ele também comprar uma frigideira para a mãe, que a mãe é capaz de dar na sua cabeça. Às vezes a mãe quer um negócio diferente, né? Então, uma propaganda muito bem feita pela Natura, muito bem feita mesmo. Achei assim de uma de uma leveza sem sair nem para o lado A e nem para o lado B, mas leve. Exatamente o que precisa, atingir o público num determinado momento. Então o momento era Dia das Mães. Como eu atinjo isso? Como eu faço aflorar esse sentimento materno, esse sentimento de amor materno, né? E da recíproca com seu filho? Um comercial daquele foi fantástico. Atingiu exatamente o ponto que devia atingir. Garanto para vocês que a Natura vendeu muito mais nesse Dia das Mães do que em outros, onde existiram algumas polêmicas aí. Mas foi um comercial muito bem feito. A pessoa que fez, ou a empresa de propaganda que fez, pensou muito bem nisso. Então, essa é a ideia, tá bom, gente? Eu acho que uma primeira aula está interessante. Podemos fechar aqui. Vamos falar em veículos de mídia na próxima aula, mas que vocês entendam que nós temos lá o emissor, nós temos o receptor, nós temos a mensagem, né? Quem é o receptor? Teu cliente. Como você vai passar essa mensagem ao seu cliente? Como eu vou criar essa mensagem? Né? Quem é esse cliente? Que é uma parte importantíssima e dificílima de você descobrir. Quem é esse cliente que eu preciso atingir? E de que forma eu vou atingi-lo? Com quais mensagens? Com qual propaganda? De que forma eu vou fazer isso? Pela internet, pela TV, pelo rádio, por panfletos, por cartãozinho de visita? Não sei. Depende muito do que você pensa que você pode estar fazendo aí no teu negócio. Tá bom? Gente, acho que por hoje já deu por essa primeira aula. Podemos fechar. E agradeço a todos vocês e espero vocês na segunda aula. Peço desculpas aí por alguma falha na gravação. Quem me conhece sabe que eu não edito vídeos, eu dou aula, então se saiu alguma coisa errada aqui, me perdoem, tá bom? Meu muito obrigado, fiquem com Deus.